Amigos, temos a grata presença, nos brindando com sua visita, Jacira Abranches, que é de Vila Velha, trabalhadora não apenas do Allan Kardec, mas nós que já laboramos no movimento espírita há bastante tempo, e ela, muito mais do que nós, tem prestado um trabalho ardoroso na divulgação da doutrina espírita em nosso estado. A gente abraça, então, a nossa companheira Jacira, assim como o seu esposo Altino, e com o tema de hoje, obsessão, causas e consequências. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare. Eu acho que eu conheço o irmão Tomé há mais tempo que a grande maioria dos que estão aqui presentes. Que eu conheci o Tomé na casinha lá da frente, que era só um cômodo. Acho que nem Vamberto pegou isso. Pegou, Vamberto, só a casinha? Pois é, e toda vez que eu venho aqui, eu me lembro com uma saudade bonita de uma figura notável, que foi fundamental para essa casa, que é a Dona Maria, a mãe da Ivanete, uma das médiuns mais extraordinárias com as quais eu trabalhei, eu tive a honra de trabalhar, que na sua singeleza, na sua simplicidade, era um exemplo de caminhada, era um exemplo de perseverança e, acima de tudo, de amor ao trabalho, no amparo aos obsessores. Eu tive o prazer de ir lá na casinha, que eu digo que o Lampião tinha dois objetivos, que era iluminar a sala, espantar os mosquitos, que era um brejo para a gente chegar até a casa. Poucos lembram disso, né? Mas é sempre a figura da Dona Maria que se ressalta pelo carinho com que ela, no trabalho mediúnico, abraçava os irmãos obsessores, que muitas vezes chegavam logo no iniciozinho. Depois o caminho, a vida, nos levou para outros caminhos, mas o vínculo permanece, então sempre a gente agradece a honra, o prazer de rever, de estar aqui. Aí toda vez que eu chego aqui, lá na entrada eu falo com o Altino, a minha lembrança da casinha. Aquela casinha de um cômodo, só tinha um cômodo. Menor, talvez, metade disso aqui. Era isso aqui. Não era, Altino? Mais ou menos por aí. Mas é o início e a casa está de parabéns, a instituição é de parabéns, porque tem que crescer, tem que avançar, tem que ampliar e tem que estar trazendo os recursos para melhor divulgar a doutrina espírita. Eu sou de um tempo de doutrina espírita em que a gente abria o livro dos espíritos nas palestras e o orador pergunta tal. Aí lia respostas, fazia o comentário. Não tinha toda essa tecnologia. Então eu estou no lucro. Vocês concordam que eu estou no lucro. Então falar de obsessão é falar de um assunto que, como a lição inicial já nos informou, já nos esclareceu, é um assunto desde sempre. Desde que os espíritos estiveram... Para cá? Eu tenho que ficar aqui, né? Ah, então tá bom, desculpa. É falta de hábito, gente. Desde que os espíritos vieram habitar a Terra, ainda no momento primitivo da sua evolução, porque como nas primórdios, lá na pré-história, nós éramos muito simplórios. Nós não agíamos, nós reagíamos. E o objetivo era a sobrevivência da espécie para que pudéssemos ir reencarnando. Tanto que a gênese lá é clara. O instinto de conservação, ele é necessário para a preservação da espécie. Foi esse instinto que fez com que nós pudéssemos garantir os processos reencarnatórios e, portanto, a evolução. Então, lá de trás, naquele momento, quando éramos simples e ignorantes, que o Livro dos Espíritos nos coloca isso, todos os espíritos são criados simples e ignorantes não no sentido, não no sinônimo de bruto, mas de não saber, de ignorar, de não conhecer, de ter que buscar o conhecimento. Então, desde aquele momento da caminhada até hoje, nós já avançamos muito. Em vez
dos sinais de fumaça, ou do rio dos tambores, agora a gente tem internet, né? E outras coisas que estão aí, e que nós que somos do século passado, muita gente aqui não é, com mais de 20 é do século passado, me perdoe, tá? Mas com menos de 20, a gente tem que fazer as continhas. Mas quem pegou toda essa fase, vê o quanto é importante ainda nós estudarmos e estarmos com os nossos pés fincados na base doutrinária que é a obra de Allan Kardec. Esta é a nossa base, esse é o nosso chão, essa é a estrutura segura para que a gente alicerce o conhecimento que vai nos fazer caminhar durante a vida. Então, a obsessão é desde sempre. Nós vamos ver, por exemplo, lá no Velho Testamento, vários relatos de influenciações obsessivas. Um clássico, que inclusive é muito conhecido, está no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, como ele relata, né, a obsessão, o espírito mau que se apossava do rei Saul e que só era afastado quando Davi vinha tocar a sua harpa, o seu instrumento. E aí ele se acalmava, e no texto diz literalmente, e o espírito mau se afastava. Então, quando algumas pessoas dizem que essa questão de obsessão, de influenciação, é invenção da doutrina espírita, eu peço para ler lá o Velho Testamento, para ler, por exemplo, né, a história de outras personagens. Eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, uma palestra sobre esse tema, obsessão, o mal dos séculos, apontando figuras históricas renomadas, conhecidas, que eram envolvidas por esses espíritos que, ainda não tendo conhecimento do amor, da lei de Deus, se acham no direito de intervir, de interferir na caminhada de cada um de nós. Então, vamos começar trazendo o conceito de obsessão, porque cabe a Allan Kardec, cabe à doutrina espírita, trazer de forma sistematizada, coerente, o estudo sobre esse processo. Que até então era considerada como delírio, era considerada como dom, era considerado como qualquer outra coisa, menos que pudesse ser uma influenciação, uma ação persistente, algo que se projetava sobre alguma pessoa com objetivo. Então, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, eu gosto de colocar a referência, porque a gente pega um extrato, não traz o texto todo, e aí quem quiser, né, procure. Ele vai conceituar, não definir, vai conceituar. Desculpe que eu sou professora e a gente trabalha. Conceito é uma coisa, definição é outra. A definição é curta, usando a expressão da minha mãe que está com 100 anos. A definição é curta e grossa. O conceito é abrangente. Então, só para a gente entender. Então, Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 28, ele vai conceituar a obsessão como uma ação persistente. Ou seja, contínua, ininterrupta, constante. Ela é persistente. Ela não é aleatória, ela não vem, volta, vai, ela é persistente. Que é exercida por quem? Por um espírito mau, no sentido de ignorante, que não conhece as leis de Deus, que ainda tem sentimentos de vingança, de ódio, de inveja e outros que eu sei que aqui ninguém conhece, mas nós que somos de outros arraiais conhecemos bem. Né? Aqui não, porque vocês estão na ilha, né? Aqui é a ilha? Não, né? Aqui não é mais ilha, não. Vocês já estão no continente, mas tudo bem. Então, é um espírito sempre mau no sentido de não esclarecido, que ele vai exercer sobre o indivíduo. Agora, diferentemente do que se entendia, antes da codificação, achava-se que a obsessão era uma coisa só. Achava-se, né, como também no início, quando não se conhecia muito sobre as doenças mentais, que as doenças mentais eram uma só. Hoje você tem um leque, né, que vai desde a depressão, alucinações, etc, etc. Mas não vamos entrar, que essa não é a área. Então, Kardec vai dizer, olha, primeira coisa que nós temos que entender, cada caso obsessivo é único.
diferente. Não existem dois casos obsessivos iguais, porque não existem duas pessoas iguais e, portanto, não existem dois espíritos iguais. Agora, o objetivo é sempre o mesmo. Uma ação persistente levada pelo desconhecimento da lei de Deus. Então, nessa categoria, com esse olhar, é que Kardec coloca como espírito mau, e é uma ação persistente que se exerce sobre o outro. E ela apresenta muitas diversidades. A obsessão não é uma coisa única, não é uma coisa só. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele vai tentar fazer uma classificação que ele diz que é genérica, não é única. E ela vai, então, apresentando caracteres diversos, ela vai desde a simples influenciação moral, que faz alguém tomar uma determinada atitude, fazer um determinado ato, sem sinais exteriores perceptíveis. Essa é a mais difícil, que Kardec vai falar mais adiante, vocês vão ver, classifica como fascinação. Ela não apresenta, aparentemente está tudo bem, está tudo normal, aparentemente não há nenhum sinal de transtorno, aparentemente a pessoa continua tocando a sua vidinha, fazendo as suas coisas. Então, ela não apresenta sinais perceptivos até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, ela vai desde uma influenciação até a submissão completa do organismo e das faculdades mentais. Então, diante desse conceito que é abrangente, vamos seguir com Kardec colocando no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Este capítulo do Livro dos Médiuns é só sobre obsessão. O título do capítulo é Da Obsessão. É um capítulo que eu estudo muito, né, por necessidade e para ficar um pouco mais atenta. Então, no Kardec vai dizer que a obsessão, então, se ela vai desde a submissão até uma influenciação sutil, logicamente ela vai apresentar características diversas. Então, cada caso é único. Não existem, volto a repetir, não existem dois processos obsessivos iguais. Por quê? As causas são diferentes, porque cada um de nós, como dizia um amigo meu, Palhano, com quem eu tive a honra de trabalhar, ele disse: nós devemos ser muito felizes. Cada um de nós é filho único de Deus, porque não existem dois iguais. Então somos únicos. Só tem eu. Desse jeito, dessa maneira, dessa forma. E o Palhano, que, apesar daquela postura séria, ele era muito irreverente no trato, assim, muito brincalhão, ele dizia: Jacira, pensou, cada um de nós é filho único do Criador, porque não tem ninguém igual a mim. Então, por essa singularidade, nós vamos ver que essa influência, ela vai ser também singular. Ela não vai ser igual. Então, é preciso, diz Kardec, distinguir de que forma? Do resultado do grau de constrangimento que essa ação produz. Qual é o nível de constrangimento? Até que ponto inibe a minha expressão, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, o meu modo de agir ou de interagir? Então, Kardec coloca isso. Olha, precisa observar o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que ela produz. Porque não existem também dois efeitos iguais. Assim, ele vai dizer que as principais, não as únicas, Kardec era um pedagogo, estou defendendo minha classe, mas sou um professor. A gramática da língua francesa que ele produziu em alguns locais de França ainda é adotada até hoje. Era um homem culto, um homem brilhante na sua área de atuação, né? Apoiada por uma mulher grandiosa, que é a Amélie Boudet. Saiu um livro agora sobre ela, fantástico, de um autor paulista, resgatando toda a história da Amélie Boudet. A Madame Kardec, a história é quase esquecida,
É lindo o livro, eu ganhei de presente de um amigo meu, trouxe São Paulo. Estou fazendo inveja a vocês, mas hoje, com a santa internet aí, se consegue. Madame Kardec, se não me engano o título, é Madame Kardec, a história é quase esquecida, é isso, né, Altino? Por aí, né? O livro resgata o papel da Amélie Boudet na codificação da doutrina espírita, que não é um discurso feminista, mas a Amélie Boudet era uma intelectual, uma pintora de grande sensibilidade, professora de música. Então ela tinha a alma desta mulher era uma alma delicada e muito inteligente. Ela foi o braço forte que apoiou Allan Kardec para peitar a época, a sociedade e promover a codificação da doutrina espírita. Então, o livro é belíssimo, vale a pena, é um resgate histórico. Não estou fazendo nem um discurso feminista, nem a propaganda, mas é um resgate histórico desta criatura notável que foi o braço forte de Kardec, todo o processo da codificação. Então, Kardec, voltando aqui, analisando essas enormes variedades, os graus de constrangimentos, ele, como um bom professor, ele vai criar 3 categorias principais. O que não quer dizer que são as únicas, mas essas se destacam. Aquela que ele chama de obsessão simples, aquela que ele chama de fascinação, ou identifica como fascinação, e a terceira que ele classifica como subjugação, que pode ser moral e ou corporal, e pode ser moral e corporal, ao mesmo tempo. Pode ser as duas coisas, ou pode ser só moral ou só corporal, né? Então, seguindo, nós vamos ver como que essas relações ocorrem. Via de regra, estou falando da minha experiência de ter nascido já numa casa espírita. A pessoa chega na casa espírita, dizendo assim, eu acho que eu estou obsidiada. Aqui deve ser diferente, né? Pelo amor de Deus, vê se afasta esse espírito de mim. 99,9%, se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir, porque aqui nós estamos num local de conversa. 99,9% das pessoas que chegam à casa espírita, presas ou vinculadas, ou achando que estão no processo obsessivo, acham que são obsidiadas. Que tem algum espírito que está prejudicando. Mas olha, as relações obsessivas, conforme Kardec coloca, elas podem se dar, basicamente, de uma maneira muito sintética, em 5 formas. Primeiro, que é o clássico, é o do desencarnado para o encarnado. Essa todo mundo que entende, é dessa obsessão que todo mundo quer, porque aí tira o desencarnado, eu continuo livre, leve e solto por aqui, está tudo muito bem. Nós atendemos uma vez um caso, na casa em que a gente participa, que na segunda reunião a entidade falou, pelo amor de Deus, vocês doutrinem ele, que eu quero me livrar dele, ele não me deixa. Que era o encarnado. Eu estou falando, toda noite, quando ele dorme, ele vai me buscar. Altino está ali com 47 anos de casado, que não vai me deixar mentir sozinho. É isso mesmo, 47, ou errei as contas? Não sei se eu errei as contas, mas depois dos 40 a gente não conta, né, gente? Então, vamos lá. Vocês fazem a conta. Não, 45, eu casei em 72, está certo. Agora eu fiz as contas certas, tá vendo? Então, ele estava nessa reunião, e a entidade, pelo amor de Deus, eu que preciso de ajuda. Ele me pega. Qualquer momento em que ele se desprende um pouco do corpo, ele vai atrás de mim, eu não aguento mais. Quebrando aquele paradigma de que é sempre de desencarnado para encarnado. Esse é o que a gente está acostumado. Então, diante disso, nós podemos afirmar que há relações obsessivas de encarnado para desencarnados. Eu tenho um caso dessa relação de encarnados para desencarnados, que eu não posso classificar claramente como obsessão, mas como interferência na liberdade do espírito desencarnado. Uma pessoa próxima, familiar, que cuidou da mãe durante muitos anos, com maior desvelo, com maior carinho. Quando a mãe desencarnou,
a pessoa entrou num processo depressivo e a coisa foi se agravando até que foram pedir ajuda e na reunião a entidade veio, não, é porque ela fica pensando em mim diariamente. E como ela é muito sozinha, eu fico pena, eu estou junto dela, por amor. E junto dela, por amor, abre a porta. Para outros que não estão por amor, porque sensibiliza. Essa é uma outra questão, é um outro desdobramento do processo obsessivo que não vai dar para falar nem nada aqui. Eu tenho 40 anos de direção de reunião de desobsessão. Eu estou falando do que eu vivencio. Baseado no que eu estudo, do que eu vivencio. Então, este caso era difícil, porque havia um vínculo afetivo. A pessoa desencarnada, preocupada com a pseudo-solidão da que ficou, se aproximou. E ao aproximar, abriu a porta. Abrindo a porta, o cachorro entra na igreja. Não tem jeito. Isso tem que ser claro. Então, existem relações obsessivas de encarnado para os desencarnados. Esse é o outro caso, foi na casa espírita. A entidade falou, ele é que vai. Se prende do sono, vai atrás de mim, onde eu estiver. Ele é que me obsedia. Ele é que não me deixa. E a gente precisa começar a avaliar sobre esse ângulo que muitas relações obsessivas, nesse momento da trajetória terrena, estão neste patamar aí. Estão nesta linha de conexão. Existe, né, a relação obsessiva de encarnados para encarnados. Joana de Anjos fala isso. No livro Estudos Espíritas, quando ela tem a página sobre obsessão. Aquelas pessoas que não deixam nem o outro respirar. Conheci também um caso, não parente, mas próximo, que a mãe sufocou tanto a filha que a moça com 32 anos não tinha autonomia para ir na padaria da esquina comprar pão. Com 35 anos, ela não escolhia a roupa que ela ia vestir. Quando ela ia entrar no banho, a mãe separava a roupa. Estou falando um caso real. Pensem. Porque essas coisas a gente não reflete. O pensamento clássico é a obsessão do desencarnado para o encarnado. Mas toda vez que eu estabeleço uma relação dominante, em que eu não dou espaço para o outro se manifestar, em que eu exerço uma má influência no sentido de não permitir o outro desabrochar, eu estou dentro desse critério. Então existe obsessões de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Quem está na reunião de desobsessão sabe disso. Quem lê a obra atual do Divaldo, aquela gama de títulos do Manuel Filomeno de Miranda, que começou com painéis da obsessão, obsessão e loucura, e por aí vai. A gente tem são vários títulos. A gente vai perceber que no plano espiritual existem entidades subjugando outras entidades, que estão a soldo. Quantas vezes na reunião a entidade fala, eu não tenho nada contra ele não, mas eu estou obedecendo ordens. A hierarquia lá também existe. Então é um assunto muito complexo. E existe a auto-obsessão. Aquela em que eu, atormentada, não me aceitando, sempre quero ter a encarnação que não é essa agora. Ou fico presa no passado, ou sonhando com o futuro, e esqueço de viver o presente. Aí fico, né, fazendo variações, aí começam os processos depressivos, começam outros e tantos processos chamados de distonias mentais, que nem todos são auto-obsessão, vamos deixar claro. Nós estamos aqui generalizando. Então, diante disso, nesse livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone Pereira, que é a fantástica médium ignorada, Chico dizia que a Dona Ivone Pereira é a notável desconhecida pelo movimento espírita. As obras dela sobre a vivência dela na área mediúnica são aulas. E nesse livro Recordações da Mediunidade, num texto do Dr. Bezerra, que ela recebe, ele vai afirmar que a obsessão, processo obsessivo, ele possui meandros e complexos que dificilmente nós, seres humanos, vamos lembrar que hoje, se falar o homem seria logo, ia todo mundo... Não pode, tem que ser homem e mulher, mas vamos lembrar que esse livro é da primeira metade do século XX, então é termo para
designar a humanidade era homem, tá? Compreenderia. Então, o doutor Bezerra afirma isso. É complexo. São vários. Cada caso é único, cada caso não tem paralelo, os caminhos são diferentes. A pior coisa que qualquer um de nós que estamos trabalhando na área da mediúnica, na tarefa de desobsessão, é achar que temos domínio, que sabemos tudo. Cada reunião é única, cada caso é único e cada atitude é atitude. Então, diante disso, nós temos que ver por que se efetua essa dominação. O que enseja um espírito encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, enfim, qualquer que seja o nível de relação, o que enseja essa dominação? Primeiro, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 479, está aqui embaixinho, para quem quiser pegar na íntegra, vai dizer que a dominação não se efetua nunca. Quando a gente estudava gramática na escola, isso era um advérbio. Não sei se hoje se estuda, né? Mas era advérbio de modo. Então, nunca. Porque tinha advérbio de modo, de tempo, de não sei o que lá, não sei o que lá. Não vou falar a gramática aqui não, porque senão vocês vão achar que eu sou muito velha, mas garanto que eu não cheguei aos 80. Tá? Então, nunca. O que é? 80 crianças para a próxima encarnação, você tem razão. Estou me aproximando da próxima. Então, Kardec vai dizer que a dominação dos processos obsessivos não se efetua nunca sem que aquele que a sofra o consinta. Parece um absurdo? Mas por que motivo? Por fraqueza, não tem forças para se manter no nível mental, emocional e espiritual equilibrado, quer por fraqueza, quer por desejá-la. Parece um absurdo, mas como que eu desejo isso? Muito simples. Todos nós que estamos aqui somos cristãos. Todas as religiões, estou falando religiões, estruturadas, divulgadas, sejam cristãs, sejam de outras, têm como princípio fundamental o mesmo. Amar a Deus e amar a todas. Se a gente fizer um paralelo dos conceitos de todas as religiões conhecidas, estou falando religiões, não estou falando seita, essas coisas malucas que aparecem de vez em quando aí, estamos falando de religião. A base é o amor. A Deus, a si e ao próximo. Então, como que eu desejo? Quando eu ignoro essa lei que é universal. Eu posso estar aqui, eu posso estar em Marte, eu posso estar em Centauros, eu posso estar em Alcione, que eu estou submetida às leis. Fiz uma palestra semana passada da lei divina natural, mostrando que a lei de Deus, ela é universal. Em qualquer local do espaço em que eu, espírito, estiver, eu estou submetido a essas leis. Que Kardec sintetiza maravilhosamente no Livro dos Espíritos, da lei divina natural, depois ele vai, né, fazendo os seus comentários. Então, como que eu desejo? Quando eu conheço que a lei é de amor e não vivo dentro dessa lei de amor com as minhas limitações. Ninguém vai virar anjo. É conquista. Eu costumo brincar, outro dia eu falei com um amigo meu, ele riu. Deus é pão duro. Deus não dá nada para ninguém. Quem quiser, conquiste. Mérito. Porque se ele desse, alguém poderia dizer assim, mas deu mais para o meu amigo aqui que tem o olho verde do que para mim que tem os olhos pretos. Preferência. Não. Deus nos dá todas as ferramentas. Mas nós precisamos utilizar essas ferramentas para que elas se transformem em mecanismo de progresso, de evolução, de crescimento. Lembra? Livro dos Espíritos. Todos nós tivemos uma mesma origem de criação. Simples e ignorantes. E todos nós teremos um mesmo final, que é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus.
E entre esse caminhar, se ele vai ser longo, se ele vai ser demorado, se ele vai ser sofrido, se ele vai ser mais ou menos, é nosso consentimento. Ou por fraqueza, ou porque não desejamos fazer força, não desejamos nos empenhar nessa conquista. Então, sabendo que a dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre consinta, mesmo que inconscientemente, prosseguindo, nós vamos ver que Kardec, então, explica para a gente, ó, qual é a porta de entrada dessa ação, dessa influência, desse envolvimento que não é benéfico. Ele faz uma comparação, um paralelismo, numa linguagem literária, que ele vai dizer, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas, a obsessão é sempre, olha outra advérbio aí, ó, é sempre o resultado de uma imperfeição moral do encarnado ou do espírito que dá acesso à influência de um mau espírito. Então a gente não tem como se justificar, porque nós sabemos, a doutrina está aí, está mostrando a gente. Então as doenças resultam das imperfeições físicas. Hoje eu estava lendo uma entrevista do diretor da Anvisa, da última revista que saiu aí, das páginas amarelas da Veja, ele dizendo que as duas classes que menos se previnem contra as doenças, pasmem vocês, quem leu já sabe, contra as doenças que são preveníveis pelas campanhas de vacina, por essas coisas, é a classe A e a classe E. A classe E, porque quase sempre são pessoas muito simples, com trabalhos muito simples, e que se faltar para levar para vacinar, vai perder um dia de trabalho, e isso vai trazer danos. E a classe A por modismo. As duas classes. E o índice da classe A ainda é, em termos econômicos, ainda é maior do que o da classe E. Pasmem. Acabei de ler isso, eu falei, gente, então o que é isso? Nós temos que nos vacinar contra o mal. Buscar o quê? A nossa perfeição moral, que é processo. Porque cada dificuldade não é para assustar ninguém, mas é para a gente começar a refletir. Porque, via de regra, nós achamos que as influenciações, os defeitos, é aquele mal maior. É matar, é roubar, é isso. E outras coisas de grande vulto que são visíveis. E aquelas que estão dentro de nós, que nós não demonstramos, mas que fazem parte. Nós estamos espíritos em processo evolutivo. Não é desdouro termos dificuldades, mas devemos identificar essas dificuldades para corrigir essa imperfeição moral, que vai desde a simples malícia até um gesto bruto, cruel de um assassinato, por exemplo. Então, via de regra, nós estamos, desatentos. E aí, Kardec vai dizer que os motivos da obsessão, o que causa essa proximidade, o que, vamos dizer assim, detona o gatilho para que haja essa influenciação, varia segundo o caráter dos espíritos. Agora, as nossas imperfeições morais, sempre, ele volta a repetir, é que dão ensejo, oportunidade à ação dos espíritos obsessores. Então, se a gente não quiser nenhum processo obsessivo, só tem uma receita. Vamos tratar de melhorar, fazer força. E melhorar não é algo mágico da noite para o dia que eu acordei, eu dormi ruim e acordei anjo. Não dá. É processo, é trabalho, é dedicação. Então, nós já sabemos o que é a obsessão. Então, Joana de Ângeles, nesse livro, nesse capítulo, que ela vai falar sobre obsessão, ela vai identificar algumas fontes que geram, que abrem as portas para o processo obsessivo, as causas da obsessão.
que é a obsessão nós falamos. Agora vamos para as causas. Primeiro, amores exacerbados. Quem disse, né? Amor é aquele amor que domina, que, né? Quando eu leio isso, a gente lembra de alguns casos, de algumas situações, né? Que aquela que não dá chance, é exagerado, é possessivo. Então, ela coloca como primeiro. Tem vários. Eu não listei todos, porque senão a gente não ia sair daqui hoje. Nessa obra aqui, Estudos Espíritos da Obsessão. Amores exacerbados. Amo que eu não posso ficar um minuto. Liga toda hora. Agora, então, com a internet é um horror, né? Eu sou bicho analógico. Não sou digital. Meu marido é que sofre. Abre essa porcaria aqui para mim que não quer abrir, mas você apertou no lugar errado. Não, já estou na... Eu gosto da palavra escrita, falada, do olho no olho, de perto. Então, eu uso a internet em casos de extrema unção, tá, gente? Vocês riram? Não. Também, então, vocês não acharem que eu sou jurássica, eu tenho um e-mail. Mas Facebook, Twitter, eu não sei nem o que é isso. Messenger, não, mano. Celular, esquece. Não tenho. Tenho fixo. Quem quer falar comigo, me encontra em casa, eu passo o e-mail. Acabou. Sou encontrada. Nunca deixei de ser encontrada por qualquer razão. Ainda não desenvolvi essa ânsia tecnológica, não. Quando eu preciso de uma ajudazinha, casada há 45 anos, a gente pede emprestado o celular do marido. Vale também, não vale, gente? Né? Vale também. Mas ele diz que eu tenho um número, que eu tenho um celular, mas eu não sei nem o número, não sei nem onde ando, não sei como é que liga, não sei como é que desliga, não sei como é que faz. Deixa acabar. Eu estou naquela fase, vou fazer um parênteses assim. Um dos grandes teóricos do processo educativo, Jean Piaget, que quem é da área sabe, diz que para a gente aprender alguma coisa, nós passamos por fases. Ele estava estudando as crianças, os filhos dele, que ele fez uma análise de longo curso com os 3 filhos. Primeiro, alguma coisa sai do padrão. Lá fora, é novo. Aí causa o que ele chama de desequilíbrio. Uma coisa me cutuca. O que é isso? Aí ele fala que é o desequilíbrio. Aí, depois que passa aquele primeiro impacto, nós estamos no momento do desequilíbrio com a tecnologia, na minha avaliação. Aí, depois que passa aquele impacto, você começa a perceber as utilidades, finalidades, funções, etc., etc. Você assimila a forma de melhor utilizar aquilo. A criança aprende assim. Alguma coisa, tem uma palavra, tem uma letra, tem uma imagem, que ela não entende, ela fica meio... Né? Aquela fase que a criança sabe que aquilo ali tem nome, mas que ela não sabe dizer o que é, ela fica nervosa, irritada, todo mundo passou por isso. Aí depois que ela percebe que ela domina, né? Ela assimila. Depois que ela assimila, ela acomoda, faz parte dela. Depois desequilibra de novo. Esse é o processo de aprendizado que a gente faz a vida toda, segundo a teoria de Jean Piaget, que é um dos grandes nomes da educação. Nós estamos na fase do desequilíbrio, da desequilibração da era digital. Aí, quando a gente, depois que a gente assimilar, estamos começando a assimilar, a gente acomoda. Quando acomodar, eu vou entrar, tá, gente? Vocês esperem. Tá? Estou seguindo Piaget, que é uma autoridade na área educacional. Tá bom? Então, vamos lá, voltando. Fontes que promovem, são causas da obsessão. Amores exacerbados. E a gente tem visto aí casos e mais casos daquele amor possessivo. Se não é meu, não é mais de ninguém. Se não é minha, não é mais de ninguém. Então, dramas, tragédias envolvendo família que a gente nem precisa comentar. Ódios incoercíveis. Não precisamos nem lembrar do Oriente Médio, né? Essa questão ali que envolve um ódio milenar e que vem sendo alimentado por outras questões que também não vamos contar. Dominação absolutista. Aqui quem manda sou eu, tem que ser obedecido. Eu li há algum tempo atrás, Altino sabe disso, que eu mostrei a ele, um nome de expressão do futebol brasileiro. Teve 3 filhos, e os 3 filhos, por livre e espontânea pressão dele, se fizeram a mesma formação dele, a mesma especialização dele, e torceram para o mesmo time. E foi aqui em casa uma liberdade total, desde que eles sejam isso, isso e isso. Recente, né, Altino, olha que coisa. Isso
é dominação absolutista. Aqui quem manda sou eu, acabou. Ninguém pode dar opinião. E a gente vê muito isso. Ainda, apesar da história mostrar e demonstrar a tragédia que qualquer regime absolutista traz, seja no nível político, econômico, social, seja no nível relacional. Sempre é ruim, tá? Fanatismo injustificável. Não precisamos nem comentar. É só ver, dependendo dos jogos que se fazem na saída dos jogos, aquela confusão, inclusive com mortes. Não dá. Nós estamos vivendo isso. Em todos os níveis. Eu estou trazendo o exemplo do futebol, que praticamente todo final de semana tem uma confusão. A ponto de, eu não sou expert não, mas meu irmão, eu só tenho um irmão, tadinho, sobrevive a 6 mulheres. São 6 irmãs e ele. Olha, eu vou contar um segredo. Se vocês falaram que eu contei, eu vou desmentir vocês. São 5 antes dele, ele e depois outra irmã. Ele começou a falar com 4 anos. Mamãe achava que ele era mudo. Verdade. Mamãe, esse menino é mudo. Tinha 5 antes dele. Mais 2 tias que moravam com a gente, eram 7. Quando ele conseguiu falar com 4 anos, a casa toda parou. Ele falou. É verdade. A gente brinca com ele, eu falei, agora você está tirando a diferença. Então, ele conhece, ele acompanha esse negócio, ele falou, Jacira, não dá para entender esse fanatismo injustificável. Então, tem jogos que é de torcida única. Um negócio que seria um lazer. Estou falando do dia a dia, para vocês verem que é tema de hoje. Que nós estamos vivenciando. Esse fanatismo injustificável gera obsessão. Então, o cidadão falou, meus 3 filhos são livres, desde que eles sigam a minha carreira, façam a especialização que eu fiz e torço para o meu time. Pensem, nós estamos falando de hoje, de agora, né? Avareza incontrolável. Isso eu nem vou falar, porque a casa espírita nada em dinheiro, né? Você sabe disso, né? Tem problemas de pagamentos, nada, todo mundo é sócio, nada, etc. Vai. Morbidez ciumenta. Casos que nós temos visto diariamente, matei porque eu amava demais. Isso Joana de Ângeles coloca como morbidez ciumenta. Mas não fica só aí não, tem mais, ó. Abusos do direito como da força. Tudo isso nós estamos vivenciando agora. Vejam como o tema é atual. Ele é pertinente, estamos vivenciando isso agora, olha. Abuso do direito como da força. Má distribuição de valores e recursos. Nós que temos contato com a população mais carente, a serviço, através do nosso departamento social, nós estamos vendo isso. Né? Como é que isso é terrível. Aquisição indigna da posse transitória, essa eu vou pular, porque a gente nem precisa comentar. Paixões políticas e guerreiras. Gente, nós estamos no auge das paixões políticas. Esse livro é do século passado, meados do século passado. Se não me engano, é da década de 70. Olha lá a Joana de Ângeles falando. Um momento crucial em que as pessoas desaprenderam a conversar, a trocar ideias. Então ela vai dizer, olha, paixões políticas e guerreiras é que leva a esses atentados que a gente tem visto, esses confrontos. Então é atual. É agora, é hoje. Nós não estamos falando de algo que ficou lá no passado. Ganância em relação aos bens perecíveis, esse eu pulo, não vou nem comentar. E esse último também, que eu sei que numa casa espírita ninguém tem. Tá? Orgulho, presunção e egoísmo nas suas múltiplas facetas. Quando a gente estudava gramática na escola, isso aqui significa o quê? Que tem mais coisa. Eu tirei o principal. Esse aqui é o símbolo do etc, graficamente. Ou seja, tem mais coisa. Então, tudo isso aí pode gerar, são causas que podem gerar obsessão. Então, quais são as consequências? As consequências podem ser uma obsessão simples, quando os sinais são tênues, às vezes insuficientes, para detectar a influência, a não ser para quem conheça a pessoa no seu estado normal. Pequenas alterações de humor, injustificado, altercações sem motivo aparente,
um pequeno desleixo na forma, diferença no dia a dia. Então, os espíritos dizem a Kardec que nesse capítulo, que está lá no Livro dos Médiuns, que é o capítulo 23, são sutis. Ela é muito difícil, às vezes, de ser detectada. Eu gostava muito disso, agora não gosto mais, depois eu volto a gostar. Essas alternâncias de humor não significa que toda alternância de humor é obsessão. Não vamos terceirizar as nossas imperfeições. Ponto. Nós estamos falando, tá, de influência. E a influência, eu vou falar uma coisa aqui, que a minha mãe sempre falou, que vai fazer 100 anos agora. Altino pode esquecer que ele não vai ficar viúvo. Meu pai foi a 104, mamãe vai fazer 100 anos. O que é que vocês acham? Hein? Tem chance ele? Não, eu estou brincando, gente. Isso é porque o assunto é pesado, a gente tem que descontrair de vez em quando. Então, olha bem, a minha mãe, ela é mineira, de Ubá, e veio para o Espírito Santo, nova. Então, ela sempre disse uma coisa que eu trago isso para o trabalho obsessivo. Pelos olhos se conhece quem tem lombriga. Lombriga são os vermes de hoje, lombriga é o termo antigo. Então, ela dizia que o pessoal antigo dizia que pelo olho se conhecia quem tem lombriga. Então, essa obsessão simples é isso. Você tem que ter alguma habilidade para olhar no olho e ver se tem lombriga. Porque ela é sutil. Hoje não, você desconfiou, você faz o exame e tal. Mas lá naquele tempo atrás, primeiro que não tinha remédio para coisa. O que é que se tomava, gente? Quem lembra? Lombrigueiro? Que é isso? Esses são muito modernos. Óleo? Quem lembra aí? Era ótimo, não era? Acordar de madrugada. Mamãe acordava a gente de madrugada. Tinha que engolir e segurar a colher. Até hoje eu pergunto, mãe, para que a gente segurava a colher? Falei, sei lá, todo mundo fazia, eu mandava vocês segurar a colher também. E era assim. Eu estou levando, gente, a gente está brincando pouco, porque o tema é muito pesado, se não levar com leveza fica feio. Então, a obsessão simples, ela é muito sutil. É um tique, é uma pequena mudança de hábito, é uma alteração de humor que só quem convive vai poder, né, ter essa percepção. Então, Kardec vai dizer que, às vezes, esses sinais, eles são insuficientes para detectar a influência. A não ser para quem conheça bem a pessoa, conviva, esteja próximo, mãe com filho, parentes próximos, uma convivência mais direta. E, geralmente, a obsessão simples, passe, reunião doutrinária, boas leituras, uma pequena reunião de atendimento resolve. Porque, habitualmente, o que a experiência de 40 anos, uma reunião mediúnica de desobsessão, faz com que a gente entenda. A obsessão simples é simplesmente um oportunista. É aquele espírito mal no sentido de que ainda não entende a lei de Deus, achou a porta aberta, não estou fazendo nada, eu vou pegar uma carona aqui. Não há objetivo e concretamente um caso de relação de ódio. Né? Como você não tem os caroneiros hoje, os meninos pegam carona atrás do ônibus, aquelas coisas todas. Então, em geral, a obsessão simples, ela tem essa característica mais suave, é mais fácil de se trabalhar. Por que que ainda é um espírito mau? Porque ele não conhece a lei de Deus, ele não entendeu que a lei é de amor, então ele se aproveita, a porta está aberta, ele entra. Mas, objetivamente, quando a gente atende esse tipo de caso de obsessão, não há uma história de ódio. Há uma história de oportunismo, de oportunidade, que ele estava ali, não estava fazendo nada, ele gosta de se divertir, gosta de ver o outro tomar susto, aquelas coisas, e vai e se aproxima. Então, por isso que às vezes é difícil detectar essa influência, porque ela é mais sutil. Há outro tipo, tá? Quando a obsessão se acentua, que não é aquela obsessão simples, que só quem é muito próximo pode, deve e é capaz de identificar, Kardec vai dizer que quando a obsessão se acentua, sinais de alteração começam a ficar mais evidentes. Aí você começa a ter uma alteração de comportamento, de palavreado. Gente, não tem relógio aqui, né? Então 10 horas é cedo para nós, né? Eu não estou vendo relógio nenhum aqui. Aonde? Ah, mas eu não enxergo não, de longe.
Lá? Estão enxergando? Vocês estão vendo o relógio? Não. Então, olha bem. O que é que eles vão dizer? Isso aqui está tudo em Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, que fez um estudo belíssimo sobre obsessão. Quando fica mais evidente, o que é que aparece? Olhar fixo, ou aquele olhar que fica, não se fixa, fica, como ele diz, esgazeado, que o Manuel Filomeno de Miranda fala chique, né? Ou fugidio, não encara. Tiques e cacoetes nervosos, que não eram comuns. Alguns cacoetes. Desalinho, desleixo com aparência. Não significa que tem que ser todos. Ele está indicando alguns, que são os mais evidentes. Medo e desconfiança injustificados, que de repente começa a ter medo de tudo, tranca tudo, olha tudo, confere 300 vezes, 200 vezes se a porta está fechada, se isso e aquilo. Exagerando. Agitação, inquietude, intranquilidade, ou então apatia, sonolência, mente dispersa, ideias fixas, só fala naquela coisa. Nós temos um conhecido de longa data, até da minha terra, que ele cismou que o valor do pi matemático está errado. Não, gente, ele anda com não sei quantos cadernos, que ele está desenvolvendo a teoria para provar que o valor de pi, 3,1416, parará, está errado. E ele fica abordando o pessoal da universidade. É constrangedor. Aí aborda, aí fala, aí quer demonstrar, e aqueles cadernos cheios daqueles números, cheios daquelas... Olha, de dar pena. E não escuta. Porque essa é uma característica também. Fica difícil de ouvir. Então, fica assim, ideia fixa. A ideia dele é provar que o valor do pi está errado. Os matemáticos até agora estão errados. Então, essa ideia fixa, excessos de todos os gêneros, espirituais, morais, materiais, agressividade gratuita, pranto incontrolável, sem motivo, e eu botei o etc, porque senão não terminaria. Aí cada um pode escolher a sua ficha aí, tá? A fascinação. A fascinação, segundo o próprio Kardec, ele fala isso, ela é uma das mais difíceis de serem detectadas. Por quê? Às vezes, ela aparece de forma de fantasia. Os que estão em torno notam a fantasia. A fascinação geralmente está vinculada a fantasias mirabolantes, fanatismo. Fanatismo é algo que a gente precisa pensar. A fixidez, quer dizer, você fica só naquele ponto, só nisso aqui. Você pode falar o que for, que a pessoa volta para aquilo ali. Insistentemente, de maneira doentia. Vamos mostrar sempre que isso, tudo que está sendo colocado aqui, é no âmbito do excesso. Porque nós temos que ter nossos pontos de vista, nós temos que ter as nossas opiniões, né? O absurdo das ideias, que é o caso desse nosso amigo, que é mostrar que o valor do pi está errado. E o valor do pi tem servido de cálculos matemáticos e astronômicos que já ajudou até a levar o homem à lua. E está errado. Imaginem. É o caso, tá? E só a pessoa que não nota isso. Ela acha que está todo mundo errado e só ela que está certa. Então, a obsessão simples, a fascinação e a terceira consequência, subjugação, que é a mais cruel de todas. Então, é a subjugação. São ataques que levam ao desmaio, então já tem toda uma reação corpórea, física, rigidez, inconsciência, contorções, etc. Tem vários sinais. Quando a pessoa retorna dessa crise de subjugação, ela geralmente, ela se queixa desse domínio e lamenta os atos infelizes que praticou quando eles ocorrem. Ela não tem domínio. Já atendemos também pessoas em ataque de subjugação. De você precisar forçar para não cortar a língua, para não se machucar, unha comprida.
ferir a mão, porque fica que nem 2 homens ou 3 fortes, às vezes, conseguem abrir a mão. Estou falando do que a gente já viveu, do que a gente já viu. Existe sim. Cada vez mais raro, graças a Deus, mas ainda existe. Então, geralmente, primeiro, a subjugação leva à inconsciência. A pessoa não tem consciência do que ocorre durante aquele período, do período do desmaio, do período em que ela está sob ato de subjugação. E a subjugação, né, ela pode ser corporal ou mental. Mas aí, diante disso tudo, para a gente já encerrando, a gente fica indefeso? Nós não temos defesa? Então, por que meio? Kardec faz essa pergunta na segunda parte, Livro dos Espíritos, capítulo 9. Tá? Nós não temos defesa? E a segunda parte do Livro dos Espíritos vai falar exatamente sobre, né, a questão do espírito. Não vou dar cola não, tá? O Livro dos Espíritos dividido em 4 partes. A primeira, mas não vou dar cola de qual é o assunto de cada parte, não. Como dizia meu avô, a gente tem que responder isso de carreirinha. Responde de carreirinha. Ele tomava o Livro dos Espíritos para a gente. Pergunta tal. Até hoje eu agradeço a ele. Então, a questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Já que eles exercem influência, tem um antídoto? Tem um meio? Nós podemos, está ao nosso alcance neutralizar essa influência? Não no sentido de dominar, porque o maior impasse no tratamento da obsessão que nós encontramos, estou falando com experiência, estou falando com causa, com conhecimento de causa, quem está na direção de uma reunião de desobsessão. Eu lido com 2 turmas ótimas, obsessores e médiuns, são uma delícia. Né? Médium é uma delícia para lidar. Né? Então, eu lido com esses 2 grupos há quase 40 anos. Gente, é brincadeira, mas é só para a gente descontrair devido ao tema. Então, existe, eles influenciam. Nós podemos neutralizar, como nós neutralizamos ali o efeito da cólera, tomando uma vacina, como nós neutralizamos outras coisas diante de recursos que existem, né? Diminuir, por exemplo, a contaminação de verminose através da água filtrada e todos os recursos, ou fervido. Nós temos vários recursos para o quê? Neutralizar o avanço de muitas coisas. Então, para os maus espíritos que estão aí querendo trabalhar ou estão nesse campo da ação obsessiva, tem recurso? Podemos? Está ao nosso alcance? Somos capazes? Essa é a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, na questão 469. E os espíritos dizem que sim. Como? Primeiro ponto, praticando o bem. Mas não o bem naquele sentido de dar. O primeiro bem que nós temos que praticar é para com nós mesmos, nos esforçando para a nossa reforma íntima. Porque tirar um copo d'água para entregar a alguém é mais fácil do que eu me observar e perceber, puxa, como eu ainda sou egoísta. É isso que a gente, né, às vezes, lógico, jamais vamos deixar de atender alguém que chega numa casa espírita ou na nossa casa com fome, com sede ou sem roupa, que nós não vamos acolher, que nós não vamos atender, que nós não vamos acudir. Mas os espíritos, e Joana de Anjos, no livro Estudos Espíritos, quando ela fala da caridade, ela é fantástica, a maior caridade é a nossa reforma. A reforma de cada um de nós. E ninguém vai se reformar por mim. Ninguém. Então, a parte material é ótima, precisamos. Não é justo que com a produção que nós temos, com um planeta exuberante como nós temos, com o país generoso como o nosso, alguém ainda passe fome. Não é justo. Estamos falando da realidade. Agora, o maior bem, melhor reforma, o maior trabalho de melhoria do planeta, da sociedade e de todo o entorno é praticando o bem.
e colocando em Deus a nossa confiança absoluta. Eu creio em Deus, mas... E aí, Kardec, os espíritos vão dizer para Kardec, olha, para obstacular a influência dos obsessores, desses espíritos que ainda são ignorantes, porque lá no livro dos espíritos, lá no início, tem uma pergunta, para chegar à perfeição, todos terão que passar pela fieira do mal? Essa pergunta lá no livro dos espíritos, podem procurar. Todos têm que passar pela fieira do mal? E os espíritos respondem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. A maldade é uma coisa, a ignorância é não saber. E a proporção que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo. Não podemos nos comparar quando éramos primitivos, simples e ignorantes. Tanto que, segundo os espíritos, todos nós partimos do mesmo ponto e chegaremos ao mesmo ponto. O tamanho da estrada que nós vamos percorrer depende de nós, das nossas escolhas. Surgimos como espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E vamos alcançar a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. O tamanho do tempo que vai levar, a quantidade de tempo que vai levar, vai depender de nós. Porque mesmo quando no estado de brutalidade, no início da caminhada, sempre tivemos livre-arbítrio, que vai se alargando, vai se ampliando à proporção que nós vamos evoluindo, moral e materialmente. Então, os espíritos dizem, olha, nós podemos e devemos repelir a influência dos maus espíritos. Primeira coisa, praticando o bem, no contexto geral. A caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual, a caridade emocional. Tá? E pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores. Os espíritos aqui não dizem mais mal, são inferiores, não evoluíram. E aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então, tá? Joana de Ângeles, nesse livro Estudos Espíritas, quando ela fala sobre obsessão, ela vai dizer o seguinte: há sempre alguém pensando em outro, ou noutrem, que a Joana é chique, né? A mamãe disse para ler Joana de Ângeles, ela tem que botar o dicionário do lado. Ela não podia escrever mais simples, não. Mamãe, calma, mas ela está com 100 anos, a gente vai deixando. Ela podia escrever, tem que botar o dicionário de lado, mas ela tem uma linguagem, uma construção gramatical perfeita. Então ela vai dizer, há sempre alguém pensando noutrem. O estabelecimento dos contatos, quer dizer, como eu inicio esse contato, como a continuidade deles, a permanência desses contatos, é que podem dar curso, quer dizer, fazer fluir os processos obsessivos ou lenificadores. O lenitivo é o consolo, é o amparo, é o carinho, é o amor, consoante o quê? Seja a fonte emissora. Aí a gente lembra de Jesus. Onde estiver teu tesouro, como é que é, gente? Onde estiver teu tesouro, a fonte. Qual é o bem? Se meu bem for uma calça jeans, como diz a música, desbotada, rasgada, como diz a música, ele é o meu tesouro. Então, consoante seja a fonte emissora. Por isso que Jesus diz, aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Pode ser um canivete enferrujado, mas se eu me apegar a ele, é meu tesouro. Então, Joana nos diz que o processo obsessivo ou lenitivo, o de socorro, o de amparo, o de ajuda, vai acontecer de acordo com a minha tela mental, com o espaço mental em que eu transito. Ah, mas isso é apavorante. Lógico que nós não temos nível evolutivo para pensar 24 horas no bem, mas temos conhecimento para nos esforçar para cada vez que nós pensarmos em alguma coisa perniciosa, permissiva, opa,
Já sei que eu não devo pensar assim. Vamos mudar. Aí canta uma música, vai lavar uma roupa. Não tem obsessor que resista a um tanque de roupa, gente. Vocês estão rindo? Obsessor não gosta de trabalho pesado, não. Ou então aquelas panelas, aqueles pratos que você deixou acumular do jantar de sábado, do almoço de hoje, chega lá, fala, meu obsessor, vem me ajudar. Aqui, ó, tem essa pilha de prato, talher, panela para lavar. Não gostam, não. O Palhano é que falava isso. Tá? Eu tenho uma outra amiga que diz, quando eu sinto que tem alguma coisa, eu vou fazer pão. Aí pego a massa de pão e soco, e solvo, e vai. Não tem obsessor que dê conta, que eu transpiro tanto que eu acho que o meu odor afasta deles. Lógico que isso tudo é brincadeira, mas realmente, se ocupe de forma positiva, porque é fonte geradora. Palhano é que dizia assim, não tem obsessor que aguenta um tanque de roupa. Isso é coisa do Palhano, gente. Meu amigo grande, né? Então, Manuel Filomeno de Miranda, num desses livros que eu já falei, que são vários sobre obsessão, é uma série que começa com painéis de obsessão e vai terminar agora em perturbações espirituais, o último dele, que vai falar para nós, para os espíritos, que o livro começa e termina numa casa espírita, leitura e estudo obrigatório, tá? Ele vai dizer que o problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsidiado. Não preciso falar mais nada. Eu acho que fechamos aqui, né? E ele, continuando, vai dizer, como que nós podemos nos vacinar? Não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada, ou seja, higienizada. Como que se higieniza uma mente? Pelas energias vitalizadoras do otimismo. Eu acho essa fala fundamental hoje, porque nós estamos, assim, propensos ao pessimismo, não tem jeito, não, otimismo. Deus é Pai. Otimismo. Vamos fazer a nossa parte. Então, Manuel Filomeno de Miranda, olha, não tem mal que penetre numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo, que se adquire. Como que eu adquiro essas energias do otimismo? Pela irrestrita confiança em Deus. Ele dá a receita. Ele diz que é isso, mas diz como? Pela irrestrita confiança em Deus e pelas práticas das ações de solidariedade e da fraternidade. Solidário, eu me colocar no lugar do outro. Fraternidade, eu compreender que o outro é o meu irmão. É essa equação. Ações de solidariedade e fraternidade, o que a gente tem visto muito pouco hoje. Então, somente, portanto, através do perdão e da reconciliação, da reparação e da edificação do bem incessante, é o que é o flagelo das obsessões, o flagelo das obsessões desaparecerá da terra. Desaparecerá, está concordando com o flagelo, tá? Para não dizer que o autor escreveu errado. Então, é que o flagelo das obsessões desaparecerá da terra de hoje e de amanhã. E este é o empenho que todos nós devemos nos enganjar. É o que ele diz. Então, para que a obsessão se vá da terra, é que todos nós devemos nos empenhar pela prática do perdão, da conciliação, da reparação e da edificação do bem incessante. Essa é a receita, para que a obsessão não se constitua no flagelo que se constitui atualmente. Por isso que nós todos estamos convidados a nos unirmos, a nos juntarmos, cada um contribuído com o que sabe, com o que pode, seja por uma prece, por um pensamento no bem, um olhar de solidariedade, compaixão e complacência, respeitando os limites do outro, como a gente gostaria que o nosso seja respeitado. Porque todo processo obsessivo, seja em qualquer direção, de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, como nós vimos lá, parte da nossa ignorância e de não
respeitarmos o limite do outro. Que Jesus nos abençoe.